A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, que tem a supervisão do pastor Isaías Onofre, sob a coordenação do presbítero Marcelino Moraes, esta pessoa que vos fala. E hoje nós vamos estudar as lições bíblicas do segundo trimestre de 2020, que tem como tema geral a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje estudaremos a lição de número 8, que tem como tema edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E para ministrar esta lição, vamos convidar o nosso irmão presbítero Bruno, que com certeza nós iremos nos edificarmos espiritualmente com o conteúdo, com os ensinamentos que esta lição traz para nós. Neste momento, o nosso irmão presbítero Bruno está com a palavra. A paz do Senhor. Qual o seu desejo? Você anseia desfrutar as elevadas doutrinas do amor de Deus? Você deseja ter comunhão íntima com Deus? Aspira a conhecer a altura, a profundidade, comprimento e largura desse amor? Então, você precisa aproximar-se de Jesus. Você precisa vê-lo, ter uma visão clara dele, em seu ser, em sua pessoa, em seu ofício. Essa é uma citação de Charles Spurgeon. Hoje nós estudaremos mais uma lição da escola bíblica dominical. E é com imenso prazer, irmãos, que nós estamos aqui como um comentário, não tópico por tópico, mas vamos abordar, e necessariamente, todo o conteúdo será exposto neste comentário. Para isso, nós vamos fazer menção apenas de um texto, base dessa lição, que é o texto que se encontra em Efésios, capítulo 2, versículos do 20 ao 22, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Preste atenção, irmãos. Se um alicerce ele não estiver bem firmado, é impossível a edificação permanecer suportando os intempéries da vida. Essa é uma fonte segura, é uma base segura em que todo o cristão, essa é uma base segura, impenetrável, inquebrável, baseada na doutrina dos apóstolos e na comunhão, testemunho dos profetas, que todo cristão deve repousar, confiar e descansar. A base está bem firmada, solidificada, e sendo assim, há um crescimento constante, um desenvolvimento constante do reino e da igreja, progressivo e incessante a partir da sua fundação. Através da cruz, Cristo reconcilia. Através da cruz, Cristo forma a sua igreja. Não igreja estrutura materializada, não igreja no sentido palpável, mas una, indivisível,
reunião dos santos, assembleia dos santos de todos os lugares, assim como está escrito na palavra, mas agora, indicando aí uma mudança drástica. Em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Portanto, Ele é a nossa paz, o Shalom, eu vos dou a paz. Glória a Deus. Eu vos deixo a minha paz. De ambos os povos, fez apenas um, derrubando a parede da separação. O pecado, amados irmãos, é a principal causa da separação humana, mas o sangue de Cristo é indubitavelmente eficaz, redentor e expiatório. Essa expiação, ela vem praticamente fundamentada sobre dois aspectos. Um é a santidade de Deus e outra é a pecabilidade humana. Mas Cristo Jesus, através do sangue espargido, doa a sua vida, dá a sua vida pelo pecado de todos, tanto judeus como gentios. Esses dois grupos agora formam apenas um em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. A parede da separação. Essa parede poderia também entendermos como no sentido literal ou no sentido espiritual. Porque havia ali no templo antigo um lugar chamado Átrio dos Gentios, que os separava dos outros lugares, como o átrio dos israelitas ou o átrio das mulheres. Definitivamente havia uma parede ali. Essa parede trazia uma menção, algo escrito que foi descoberto pela arqueologia, que dizia que todo aquele ali, estrangeiro, que passasse daquelas fronteiras, estava correndo risco, sob pena de morte. Mas Jesus desfaz a inimizade e constrói uma nova humanidade. A pedra principal, na qual é fundamentada a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. A pedra angular. Presta atenção, irmãos, a pedra angular, ela era usada na construção antiga, ela era a primeira, ela era a principal pedra. A primeira a ser colocada no edifício, na esquina. E somente a partir dela era que as outras eram colocadas. Jesus Cristo mesmo disse: a pedra que vós edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Marcos 12, 10. Glória a Deus. Portanto, toda a fundamentação, toda a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas é baseado sobre essa realidade, essa verdade. Já que estamos falando de apóstolos, irmãos, era como se fosse entendido o termo como enviado, mensageiro. Mas também pode ser conhecido como um emissário, um embaixador. Num contexto organizacional de hoje, é muito mais fácil a gente entender a figura do embaixador. Ele está em missão, representando a autoridade do seu país em outro lugar. O apóstolo também, como emissário, era aquele que recebia a autoridade de representar o rei na sua ausência. Sendo assim, irmãos, rejeitar a autoridade apostólica é rejeitar Jesus. Porque eles não falaram por si mesmos,
E Jesus também não falou por si mesmo. Rejeitar a Jesus, a autoridade, é rejeitar a Deus. Então, toda a base bem fundamentada, bem edificada, bem solidificada, ganha cada dia mais, cada tempo mais, a certeza que jamais poderá ser abalada. Inclusive, toda a revelação que nós temos já é suficientemente capaz de conhecermos a Deus e o seu plano redentor para as nossas vidas. E essa não é uma interpretação particular, mas é uma interpretação nossa, pois está na página 28 do nosso credo, ou nossa declaração de fé assembleana. Então, portanto, amados, a autoridade apostólica, a revelação apostólica, ela jamais poderá ser mudada ou substituída, anulada por profecia, testemunho ou revelação posterior. Não existem experiências ou experiências individuais, seja através de sonhos, visões ou revelações, que estejam acima das sagradas escrituras. Glória a Deus por isso. Louvado e engrandecido eternamente seja o nome santo daquele que reina. Glória a Deus. Porque profecia nenhuma, ela é de particular interpretação. E os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, os profetas desse Novo Testamento perfazem o alicerce da igreja. Perceba como há toda uma arquitetura, toda uma organização, todo um desenvolvimento planejado pelo arquiteto da vida. A igreja formada pelo sangue carmesim se transforma na igreja mais alva do que a neve. É um progresso, é um processo crescente, glória a Deus. Na edificação, bem ajustado, bem organizado, para templo santo do Senhor. É impossível, amados, não se alegrar. É impossível não sorrir. Mesmo a gente passando pelo momento difícil, mesmo passando por pandemia, por perseguições, por lutas, por tribulações, mesmo que a ciência e o ceticismo se unam, o fundamento da igreja permanece inabalável. A alegria como templo santo no Senhor. Não templo, repito, palpável, feito por mãos de homens, mas por pessoas na qual o Espírito Santo habita. E nesse sentido há alegria. E nesse sentido sorrimos. Por quê? Porque antes éramos forasteiros, sem esperança, sem Deus, separados. Mas agora, por causa de Cristo Jesus, somos nação santa.
unidos em uma só fé, em um só corpo, em um só Senhor, em um só Espírito, em um só Deus, em um só batismo, templo santo do Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. O Espírito Santo em nossas vidas não fará nada menos do que a santificação, porque isso é um dos seus atributos. Em Paulo, podemos perceber que muitas vezes esse templo conota uma vida interior dominada pelo Espírito Santo, a ponto de o cosmo, o mundo, com os seus prazeres sexuais, com os seus prazeres de várias ordens, não fazer mais sentido, porque agora a nossa vida está dominada pela presença do Espírito Santo. Quando Ele governa e Ele reina, esse mundo já não faz mais sentido, porque toda partícula respira a presença dEle. Diante disso, irmãos, como você está? Como você está se sentindo? Diante de tudo, você está com medo? Você tem uma base bem firmada que você pode confiar? Você tem uma pedra fundamental. Não existe cor, raça, etnia ou situação qualquer que o sangue de Cristo não seja eficaz para romper o muro ou os meios de separação. Ó precioso sangue cristão, mais excelente dos excelentes, o sangue espargido que corre e que corria das veias da santidade, é capaz de deter o destruidor. Você tem as marcas desse precioso tecido líquido correndo, circulando no seu corpo. Você tem as marcas dessa purificação? Se você tem, saiba que você é capaz de vencer. Assim como está escrito, venceram pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11. Clame a Ele e verás, glória a Deus, a gloriosa ação purificadora. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.